Domingo 21 de dezembro do ano 2025, Caminhos e Pensamentos de Deus. Eu pus como título da predicação, Los Caminhos e los Pensamentos de Deus, que todos nós outros sabemos que os caminhos e o pensamento de Deus não são os nossos, não pensamos conforme Deus pensa, aunque Ele se expressa em sua palavra, da maneira como Ele pensa, e Ele nos ensina a pensar como Ele pensa, e deveríamos pensar como Deus pensa. Pero no dia a dia, na verdade, nos toca viver uma outra realidade esta fruto de nossas decisões, não? Porque nós outros hemos decidido não pensar como Deus pensa. Pero por suposto que se eu hablo solo assim, é claro, se eu vou para um campo mais filosófico, se eu tenho o pensamento de Deus totalmente, Deus deixa de ser Deus, e eu me torno uno, não? Um Deus. E por suposto, nenhum de nós outros somos deuses. Pastor, pero na Bíblia diz, Deus e sois. Bueno, isso daí vamos charlamos outra oportunidade. Por suposto, não somos Deus como Deus, todavia, nesse sentido total, porque estamos presos nesse corpo de carne, a qual pecamos, a qual nos equivocamos, a qual estamos mal e tomamos malas decisões. Todavia, não somos como Deus, pero vamos a ser como Ele é. Isso é a promessa, por isso Jesus Cristo morreu na cruz, para pagar nossos pecados, para nos purificar, tornando, como diz Pablo, adornando uma igreja única, sem mancha, sem mácula imaculada, não? Sem estar martitada, uma igreja pura, santa para Ele, a qual já vamos a ser como Ele, pero isso é no cielo, porque aí não vamos a ter mais pecados, não vamos estar presos a esse corpo de morte. Então, se é isso dito, entendemos que os pensamentos de Deus não são os nossos, todavia, porque nós outros não utilizamos sua palavra, que é o que nos dá os parâmetros de tal pensamento, não? De como Deus pensa. Em Isaías capítulo 55, versículo número 8 e 9, esse é o texto base da predicação. Aunque eu poderia usar milhares de outros versículos, milhares é uma exageração, quizá, não? Isaías capítulo número 55, versículo 8, diz assim: Isaías 55, versículo de número 8, disse: porque meus pensamentos não são vossos pensamentos, nem vossos caminhos, meus caminhos, diz Jeová. Como são mais altos os céus que a terra, assim são meus caminhos mais altos que vossos caminhos, e meus pensamentos mais que vossos pensamentos. Então, Isaías disse isso dentro de um contexto que poderíamos dizer, não? Que essa parte desse capítulo aí, formando desde o capítulo 40 ao 55, é a parte da consolação. O livro de Isaías é muito grande, não? Por isso se chama profeta major, tem muitos capítulos, e é como se fora uma biblioteca, uma pequena biblioteca. Só o livro de Isaías é como se fosse uma Bíblia, porque ele está dividido em vários livros, não? E desde o capítulo 40 ao 55, mais ou menos, está formando aí a parte do chamado livro de consolação. Isaías está profetizando e está falando de uma consolação dirigida ao povo que está em exílio babilônico, não? Está exilado, então eles estão mal e eles estão buscando, não sei se estavam buscando, não? Pero Deus busca por meio de Isaías essa consolação, quer bem dizer, por suposto que alguns estavam buscando, como vemos Daniel, exilhado, não? Estava buscando de Deus. Vemos que alguns buscavam de Deus, realmente. Pero o povo em si, por algo foram ao exílio, não? Porque não buscavam a Deus. Que não é nosso caso, nós outros estamos aqui nesse domingo da manhã, um calor terrível,
Esses que faltaram hoje, esses que estão escutando aí em casa, não mais para o YouTube, esses sim não estão buscando a Deus, que se arrependam a hora, não? Tem que sofrer com nós outros esse calor. Mas nós outros, muito de Jeová, muito hermosos, estamos aqui sofrendo junto e estamos buscando esse Senhor. Então, se Deus ele manda essa palavra por meio de Isaías, dizendo ao povo, mira, povo, tranquilo, calma. É o princípio de dolores, todavia, não? Está começando o verano hoje. Todavia, temos 3 meses, no mínimo, para sofrer com o calor. Estou usando isso de metáfora, não? De exemplo, pero é uma broma, isso não é nada a comparar, pastor. Eu amo o calor, eu vou para a pileta todos os dias. Bom, glória a Deus, não? Alguns estão esperando o calor, mirra, espera o calor para a pileta, não? Então, se cada um não gosta, eu espero é frio, a mim me gusta o frio. Então, se cada um não lhe gusta de, eu espero a primavera, bueno, isso é questão de gosto. Pero, eu estou usando como metáfora para dizer a nós outros que Deus vai mandar uma consolação. O pensamento de Deus, ele é diferente de nossos pensamentos. Há um que nós outros podemos pensar um pouquinho como Deus, já que Deus se manifestou em sua palavra, da maneira dela qual Ele quer que nós outros pensemos. Por exemplo, Filipenses capítulo 4, versículo número 8, tudo que é bueno, tudo que é lícito, tudo que convém, não? Em isso esteja vossos pensamentos, a coisa buena. Não temos que pensar no malo, há um que, por suposto, temos que pensar, avaliar, no sentido de avaliar se vai nos vender o malo, não? E poder escapar, como dizem Provérbios, ela avisado vê o mal e que hace? Se vai, não? Se esconde, se protege, se cria uma via de escape desse mal. Então, o que vemos acá nesse texto é que Deus está invitando ao arrependimento ao povo, não? E uma busca a Ele, mientras Ele pode ser hallado. Tanto é que habla de isso no versículo 6. Estou falando dele contexto porque estou ubicando em tempo e espaço. Não vou predicar sobre o versículo 6, não? Buscar Jeová, mientras pode ser hallado, chamado, entanto que Ele está cercando. Não vou falar disso, isso é uma poesia, não? Porque está dizendo ao povo, não que Deus se vai, não? Buscar a hora mientras Deus está cerca, hein? Porque Deus te pode deixar erro, pode te abandonar. Isso é uma interpretação errônea, não? O livro é poético, o livro profético são poéticos. Tem poesia como habla, não? O que está querendo dizer é que hoje, domingo 21 de dezembro, hoje é dia de buscar o Senhor. Não espere para amanhã buscar o Senhor. Bueno, eu digo que não quero me concentrar nisso, não? Porque a predicação vai por outra parte. Mas nessa introdução, eu estou falando um pouco do que está falando Isaías. Nos ubicamos em tempo e espaço, não? Pensamentos e caminhos representam a vontade de Deus, não? Os planos que Deus tem para nós outros e os métodos que usa Deus para lograr esses planos em nossas vidas. E que nós outros devemos estar nesse centro da vontade de Deus. Que isso que eu estou falando é coisas que dividem águas, não? Que dividem os cristianos e que muitos cristianos se foram ao êxodo e outros se foram à miséria, de ser até mendigo, de a vontade de Deus. A vontade de Deus sempre é boa, perfeita e agradável, Ele quer o melhor para mim. E qual a vontade de Deus? É que vós ame, que vós perdone, que vós ajude e que vós siga trabalhando, estudando, empreendendo, amando, criando uma rede de conexões, de relações humanas, porque Deus resolveu ser amado nem próximo. Eu não posso quedar cá como um ermitanho. Conhece os ermitanhos? Eram aqueles que quedavam já alo ermo, escondidos, não? Já pueblos já no alto da montanha que estão aí entre eles no mais, criaram uma comunidade de fé a qual eu não me relacione com nada mais, não? Vou ter que se relacionar com mundanos, com pessoas malas, buenas, com todo tipo de pessoa, e vós sois el bueno, vós sois la sal e la luz que vai cambiar essas tinieblas ao redor tuyo. Isso é algo que isso é a vontade de Deus aqui na terra, não? O reino dele, que o reino dele se estenda, que a gente conozca a ele
Por meio de quê? Por meio de, por suposto, de mi luz, mi conducta. Mi luz é o que? Mi conducta, quem sou eu. Mi luz no sentido de la luz de Cristo reflejada em mim, não? Eu sou um esperrito, vamos dizer assim. Um esperraço sou, não? Não sou um esperrito, sou um esperraço. Pero há esperros mais grandes que eu, não? Pero bueno, vamos seguir. Então, as palavras-chave que aparecem aí é essa, não? Do pensamento e o caminho de Deus para nossas vidas, que é no que Deus quer, no que Deus empreende para a nossa caminhada e no que temos que poner por prática, porque não é só o que Deus quer algo, bueno, Deus quer algo bueno para mim, sou laninha de los olhos do Senhor, estamos vivendo nessa época de los cosquillitas, las cosquillitas é cristiano, não? Tem que ser carinho e cosquija no cristiano para ele quedar muito feliz e sair muito bem da igreja, não? Por isso as igrejas têm luzes, poltronas muito buenas, ar-condicionado, todo tipo de uma recepção, não? A igrejas, inclusive é uma matéria de estudo em Brasil, hein? Estão sendo estudiadas pelas universidades, as igrejas, esse fenômeno, não? Das igrejas novas, essas churches, não? Que vê como agarra a gente, não? Tem uma mesa de bilhar, mesa de ping-pong, tem o tênis de mesa, não? Que chama cá tênis de mesa, tem um montão de entretenimento, videogame, tem de todas nas igrejas para poder captar a atenção de aquele que vai entrar, se serve comida. Depois que sou membro, não, já tem que trabalhar, não? Já não tem mais direito a nada, depois que vai estar subindo de posto, não? Então, tudo isso não tem nada a ver com o Evangelho. Isso é um clube social. Tá bem, nós outros hacemos entre nós outros. Tá maravilhoso. Podemos nos juntar para o elócio. Se querem, eu tenho uma gana terrível agora. Abro um parêntese aqui na predicação. Não tem nada a ver com a predicação. Vê essas máquinas, esses videogame vintage que tem não sei quantas milhas de jogo. Tá, é baratíssimo isso. É sempre algo de 1.000 no mais, que tem os jogos todos, até de PlayStation, em uma maquinita. E eles montam uma maquinita, a maquinita sem mais cara, que já vem com a pantagem, com dois joysticks. Eu queria ter isso na igreja. Eu te digo, eu queria ter isso na igreja. Para os ticos, não? Para os ticos jogar. Não, para mim não, para os ticos. Não está mal entre nós outros, pero está mal no sentido de buscar a pessoa, porque o Evangelho é outra coisa. O Evangelho é a espada, é a palavra que penetra e te rompe ao meio, te parte em dois. Esse é o Evangelho. E depois, a palavra de Deus de hoje, que a gente quer predicar, quer ser cosquijita na pessoa, não produz câmbio, não produz fruto, não produz nada. E Jesus vem e está nos hablando, se bem que está nos hablando de consolação e tudo mais, não, pero ele está hablando de arrependimento e de búsqueda de Deus. e hablando que o pensamento dele, o caminho dele é diferente. Então, já aprendemos aqui que Deus ele não atua como homem, não é igual a nós outros. E nós outros temos uma mirada muito antropopatista, por assim dizer, de sempre pôr o sentimento nosso em Deus, que Deus se enojou, ou que Deus não vai querer, ou que Deus vai ser isso, ou que Deus hace dessa maneira ou de outra. Por quê? Isso em la Bíblia está lleno, hein? Em la Bíblia está lleno, na própria Bíblia, a palavra de Deus redigida, não escrita, acá que as linhas que temos, entre essas linhas, aí a figura teológica que acabei de dizer, um antropopatismo, ao qual temos que nos dar conta de que, não, Deus não é assim, porque se Deus é assim, queda um Deus louco, porque no Antigo Testamento é de uma maneira e no Novo é de outra. No Antigo Testamento manda matar todo mundo, não? E no Novo ele morre para dar vida à gente. Então, se Deus se volveu louco, esquizofrênico, bipolar, cambiou totalmente, não? Não, nada de isso. Deus é o mesmo, é imutável. Agora, no Antigo Testamento, foi escrito, não estou criticando, és uma revelação de Deus, és a palavra de Deus, pero és a palavra de Deus revelada, escrita para umas pessoas de 3.000 anos atrás.
para o nível intelectual deles, para o nível de entendimento deles. Não? Se crê, a neurociência já ha designado isso, não? Quando eu hablo isso, tem uma autoridade terrível, não? Pero é verdade o que eu estou dizendo, depois busque. Que um ninho de 4 anos hoje, um ninho de 4 anos, Delfina, tem 4 anos, tem mais informação que Alejandro Grande. Alejandro Grande foi filósofo, estoico e tudo mais, não? E um ninho de 4 anos tem mais informação. Eu não estou falando que é mais inteligente que ele. O Chavão foi um dos grandes pensadores que tu vimos, não? No mundo. Mas eu estou falando quantidade de informação. Hã? Sobre... Ah, claro, sobre estimulação, claro, devido à sobreestimulação. Eu estava entendendo tribulação, eu disse, o que tem a ver tribulação? Estimulação, sobreestimulação, realmente, é devido à sobreestimulação. Eu estou falando que os ninhos de 4 anos sabem um montão de colores, sabem um montão de países, não? Eu me acordo, minha irmã, quando era chiquita, até em cima compreendo 10 com uma cor de bandeira, então você sabia canções, não? Tem muita coisa na memória, tem mais informação do que um imperador romano, não? Um ninho de 4 anos, de 4, 5 anos hoje, já han descoberto isso. Não estou dizendo que é mais inteligente, que tem mais capacidade, por suposto que não. O ninho não tem capacidade de direcionar um império, não? Pero é nível de informação. Pero el hombre, o pensamento del hombre, não? É diferente do de Deus. E nós outros atribuímos muito nosso sentir. Estamos toda hora rogando a Deus por meio de nosso sentir. E por suposto que Deus ele nos hizo a sua imagem e semelhança, não? Eu tenho capacidade de sentir, tal como Deus la tinha também. Pero Deus nos ensina a sentir da maneira correta. Por isso Ele manda nós outros não rugarmos. Por quê? Porque nossa mente todavia não está tão evoluída a ponto de chegar ao 100%, não? Como da película, como é que era a película? Essa de la mulher que chegava a 100%, que era incrível. Que até Morgan Freeman está na película, meu vídeo é o nome dele. Como é que era o nome? Se acorda ou não? Bueno, não importa. Não está Jerônimo aí? Jerônimo busca a película, não? Pero... me viu naquela memória na película, não sei. Pero, bueno, desenvolveu 100% do cérebro. Nós outros não temos a capacidade de rugar. Podemos rugar, discernir o melhor lugar da igreja que vamos assentar, porque tem um calor e o ventilador me vai dar. Então, você estrategicamente senta nesse lugar. Isso temos a capacidade de rugar. O que vou comer hoje? Não? Pela capacidade de rugar o ser humano, não por quê? Porque eu não posso entrar dentro do coração dele e saber o real motivo por qual ele isso ou aquilo. E muitas das vezes queremos entrar no coração de Deus, que é Deus, não? Não podemos nem nos comparar. Eu me posso comparar-me a outro ser humano, pero não deveria, pero posso, não? Não devemos nos comparar, porque somos únicos. Eu sou simplesmente único, então eu não sou melhor nem pior. Somos únicos. Temos características únicas, que isso é maravilhoso. Por isso somos um corpo em Cristo, que necessitamos los unos de los outros, para poder ser todo em Cristo, não? É assim que Cristo atua em nossas vidas. Então, Deus não pensa como nós outros, não? Esse é o ponto 1. Nós outros julgamos por aparência. Um exemplo, já Samuel, não? Um exemplo muito chiquito. Deus ele vê o coração, pero Samuel viu que os tipos eram altos, fortes, hermosos, e que Davi era, se bem que era lindo também, não era feio, era um pibe lindo, pero era diferente. E também sua aparência não estava tão linda nesse momento, porque ele estava pastoreando. Os pastores tão sujos de ovelha. Estou falando na hora dele, pastor de ovelha, não? Os pastores estão sujos por causa da ovelha, por causa que está no campo, por todo o seu trabalho, não? Que tem que ser.
por aí pelear com el osso, com o leão, como Davi peleou. Estava sujo, estava já no campo. E Samuel mirou com ele exterior, como nós outros solemos assim. Deus ele já não mira aparência, não? Nós outros também castigamos, no sentido malo da palavra, não? Porque o castigo de Deus é bueno, não? A correção é bueno. Eu já he explicado isso várias vezes. Mas nós outros castigamos no sentido de danhar o outro. O outro tem que sofrer o dano que ele nos causou. Porque se ele não sofre o dano que ele não me causou, e não estou satisfeito. Não é vingança, não. A vingança é linda, não escorre assim da boca, não? É essa sensação de saciedade, de que está... É como comer uma empanada frita da feira, que se te cai assim, não, o ruguito da empanada, riquíssimo. Então, se a vingança, eu penso numa empanada frita. Já tenho aí a memória visual, não? Minha memória visual é melhor do que minhas outras memórias, não? Então, você me acorda da empanada frita. Pero Deus, ele perdona. Ele é diferente de nós outros. O que Deus pensa é uma maneira, como pensamos é outra. Pero essa predicação não é para quedar falando de Deus. Deus é tão bueno, todo poderoso. Sim, é para glorificar e exaltar Ele. Pero é para dizer, esse Deus todo poderoso e maravilhoso, Ele nos ensinou a ser como Ele. Poderosos e maravilhosos, no sentido em la búsqueda dele, sim. Não é que agora me sinto mais Deus, estou soberbio, porque entendi essa predicação e estou ponendo em prática. Não, se vai poner em prática, vai ser mais humilde, vai ser dador, vai ser donador, vai ser amável, serás perdonador. Esse é o ponto principal da predicação, por suposto. Então, nós outros limitamos nosso próprio conhecimento do outro. Deus, ele abre caminhos, abre fronteiras, ensancha territórios. Deus é ele caudillo. O caudillo é aquele que vai na frente. O caudillo tem que ver com... Já entraram cá em uma mata cerrada? Já entraram ou não? Mata, como é que é? Pasto, não? É uma selva cerrada, já entraram? Nunca entraram, não? Eu já entrei em uma selva cerrada, vou ter que ir com cuchillo rompendo, senão não dá nem para passar. Abrir um caminho, não? Já em Brasília, é pasto, que me pasto já no fundo está grande, pero está desse tamanho, 30 centímetros, não sei. O pasto cá chega a 30 centímetros, não? No máximo, esses chuchos aí que crescem, que são bons, o dente de leão, não? Chega o quê? A 1 metro, 80 centímetros, não? O pasto em Brasília é grosso, ao menos em minha casa, em Rio de Janeiro, que chama o navarra, porque tem umas pontitas que te corta a pele e ele me passa a minha altura. Chega a 2 metros, não sei se 3 metros, pero é bem alto. E eu primeiro ia com palo, golpeava ele, e eu tinha um terreno assim em minha casa, como esse assim grande, pero era subindo, não? O terreno era subindo, pior todavia, mais difícil, não? Íngreme. E tinha que ir golpeando ele para depois passar com o cuchillo e cortar. E como eu era tico, minha mamãe não queria que eu usasse o cuchillo, não? Eu agarrava igual o cuchillo, e às vezes golpeava o cuchillo mal, não? Acertava alguma pedra, rompia o cuchillo 10 de... Então, se havia machete, pero minha mamãe não queria que eu agarrasse machete porque eu era tico. Já com 7 anos, 8 anos, eu ajudava, queria ser essas coisas, para poder rugar já na parte de arriba. E também depois para poder prender fogo, me encantava prender fogo, não? Um dia prendi fogo na casa, já arriba, tinha uma planta de bambu, que nem verano, creio que é verano ou outono, me parece que é outono, que é da resseco. E eu comecei a prender fogo cerca dele, e se prendeu fogo no bambu. Se prende fogo muito rapidamente e muito forte. Os vizinhos já da parte de arriba, não, era a montanha, e esse vizinho era para outra casa, que estava uma casa arriba da montanha. Os vizinhos tiravam balde de água já de arriba e eu de abaixo, porque inclusive não tinha nenhuma mangueira que for até já, não, e depois chamou os outros vizinhos de abaixo, todo com um balde de água, sacando, menos mal que o tanque de água estava lleno, não? E logramos apagar o incêndio. Pelo caso, tu vimos que chamar os bombeiros, não?
Foi terrível, pero isso são minhas coisas erradas aqui, Joice. Pero vamos volver à predicação. Então, se Deus nos limita, nós outros limitamos, Deus abre caminhos. Eu disse tudo isso para dizer que eu abria caminho, e é difícil abrir caminho nesse, por assim dizer, pasto. Acá deve ter outro nome, não é um chucho muito feio, realmente. É muito difícil abrir caminho, porque nós outros queremos o nosso, não? Pero não queremos para o outro. É muito difícil, como eu dizia semana passada na predicação, às vezes é mais fácil chorar com os que choram que se alegrar com os que se alegram, porque os que se alegram nos dá uma certa envidia ou uma certa sensação de derrota para nós outros, dizendo, por que esse logrou e eu não? Eu sou muito mais inteligente, muito mais capaz que esse, e por que ele logrou e eu não? Não? Isso queda na cabeça da gente, e isso está muito mal. Bom, se sou tão inteligente, tão capaz, ponga em prática, ou então você tenha a sua inteligência para vós, e empiece a filosofar. Eu filosofo, tenho minha inteligência para mim, porque se eu usar meus poderes para mal, não, como diria, onde estaria eu, não? Onde estaria eu? Então você me quedo cá, tranquilo, sombra e água fresca, para esse calor, não, depois vou acostar já na minha maca, que os ticos gostaram muito, não? E a minha maca, lhe encantaram, já me dei conta, vou me acostar em minha maca, que está uma sombrija linda, esses árvores eu os deixei nascer, já não os plantei, pero eu deixei que eles cresceram, sempre quando cortava o pasto, cortava eles. Eu disse, que é isso, acá? Isso é um chucho diferente. E de repente se transformou num árvore. Se vocês veem meus vídeos do ano de 2020, vão ver que não havia esses árvores, estava tudo claro acá. Depois compartilho a vocês alguns vídeos. Já vi meus vídeos antigos às vezes. Eu estava cá tocando teclado e estava tudo... E um sol terrível, era um calor em minha casa. A hora está fresquito, sempre está fresquito. Escute o canto de los pájaros, estou tranquilo aí, não? É coisa de viejo já, não? Pero, é uma maca, o canto de los pájaros. Que mais a pessoa pode querer na vida, não? Uma mulher hermosa que me hincha, isso é maravilhoso. E Deus não estava tão satisfeito comigo, não? Seus planos eram tão... que me deu outra mais, não? Porque a mulher, vamos abrir um parêntese aqui, ela aprender a questão, não? A mulher tem essa coisa, não? Ela chama e quer toda a tua atenção de dizer, mirar. Pero hablar que eu estou escutando. Não necessito mirar, dá-lhe, hablar. Venir cá e mirar. E dá... Aí eu tenho só o trabalho de se levantar da maca para isso me chamaste? Antônio me chama para ver algo que está na tela. Para isso me chamaste? Eu digo, ela conta as coisas com tanta perfeição de detalhes, que às vezes eu entendo mais ela contando que vendo na coisa. Eu digo, me desenhe minha voz que eu já te entendo. Ou às vezes quer que eu escute o áudio. Não me ponga o áudio para escutar, por favor. Ódio escutar o áudio. Eu já escute o áudio que me mandam a mim. Pero escutar o áudio do outro. Não, explicar-me o que digo a pessoa. E depois quando eu... Será que digo isso mesmo? Eu desconfio meio, então se aí sim escute o áudio para ver, não? Será que digo isso? Pero senão não quero escutar. Então nós outros limitamos, pero Deus, ele ilimita, não? Ele abre fronteira, ele perdona. Tem um exemplo de erro pródigo. Imagina se fora com nós outros, não? Será que trataríamos a nosso próprio erro como o Senhor tratou? E eu creio que ia dar no mínimo uns tchá-tchá-tchá na colita dele, sim, não? Porque foi fortíssimo. Não quero entrar no tema do erro pródigo, senão a predicação não termina nunca mais. E eu já estou cá, já terminando. Os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. Por quê? Porque Deus, ele está já de arriba, ele vê o panorama completo. Ele é atemporal. Nós outros, todavia, estamos presos a tempo e espaço. Estamos acaogados. Eu estava ahogado lá amanhã, né? Não conseguia respirar. Igual a hora também tomei de congestionado. Estou assim, já já tomei a Semug, já tomei tudo, não? Tendrei que ir ao médico, pero bueno. Pero Deus vê o panorama completo, a situação de fora. Nós outros só conseguimos ver fragmentos, somos fragmentados. Eu miro, o que eu estou mirando é o que minha retina está refletindo aí, não aí. O tempo e espaço, eu estou preso cá. No que vai ocorrer?
são 11:05 da manhã, né? Que vai ocorrer daqui a pouco? Não sei. Então, se eu estou preso, o que vai passar? Vai chover? Vai ser sol? A pressão atmosférica vai aumentar, como está a hora terrível, não? Nos ahogando. O que vai passar? Não sei. Pero Deus, ele vê diferente. Para nós outros, parece uma perda, perdimos. Pero para Deus é uma preparação. Ele nos está preparando para algo melhor, para algo divino. Para nós outros, perdimos. Por isso Jesus disse que há que perder para ganhar. Pero para Deus, ganhamos. É vitória. Morreu. A morte já está, morreu, não tem nem mais. Pero para Deus, é diferente, é uma vitória. Para Deus, alcancei a vida eterna. Para Deus, melhorei. Quando João morrer, eu vou estar melhor. Por melhor que eu esteja aqui na terra, quando eu morrer, eu vou estar melhor. Porque serei perfeito. Hoje eu sou imperfeito. Uns mais, outros um pouco menos, cada um não tem uma qualidade boa, não tem defeito, mas somos imperfeitos nós outros. E quando morirmos, seremos como eles. É como José disse em Egipto, não? José teve essa consciência, por isso eu digo, a Bíblia nos ensina a pensar como Deus. José, nesse momento, pensou como Deus. Não sei se eu fora José, o que haria com meus irmãos? Os irmãos lo golpearam, lhe deram uma boa paliza, lo tiraram em uma cueva, mentiram a seu papá, não? E iam matá-lo. Só não mataram porque dois irmãos se puseram de acordo e dizendo, tentando aliviar a carga e dizendo, não hagamos isso, não. E venderam eles para egípcios. Os egípcios, os piores, o império que estava, não, que tinha fama de não ser gente boa, venderam eles. Perdão, venderam para os árabes, não? Que era pior que os árabes venderam para os egípcios. Não vou falar nem mal dos egípcios, não? Hoje os egípcios são árabes praticamente, não? Pero lo mal que disseram. E o que habla José dijo, vós outros pensaste mal contra mim, mas Deus lo encaminhou a bem. Gênesis 50:20. Ou seja, perdonou a um que deu aquela ticaneadazita nele, não vai já, pero nada mais ele queria ser o teste para primeiro saber se realmente eram os irmãos dele, a um que ele se deu conta que era, pero para ver se o papai estava vivo, tinha toda essa estratégia dele, não, de aquilo que ele isso. Não foi para danhar eles, porque se quiser danhar eles, podia deixar eles na cárcere um bom rato, não? E eles mereciam na cárcere, mereciam até a morte, segundo a lei daquele tempo, não? E ele perdonou. E ele disse, vocês pensaram mal, pero Deus, ele estava, o plano de Deus, o caminho de Deus é mais alto que o nosso caminho. Então, se Deus nos ensina hoje o quê? A ter fé, a confiar, a descansar, porque Deus está trabalhando em nossas vidas. Por suposto, mientras descanso trabalho, mientras descanso empreendo, mientras descanso amo, perdono, me relaciono. Viver nessa terra normal e tranquilo, seguir trabalhando, estudando, pero com fé, com descanso, com amor, sem estar louco, sem estar ahogado, porque os pensamentos de Deus são mais altos que nós não podemos. Eu não posso manejar. Vê que nós outros seres humanos queremos ter o controle de todo, nossa casa, nossa família, até de nossos filhos, depois que nossos filhos já têm filhos, já estão casados. Que controle? Eu não tenho, mal consigo controlar minha irmã de 9 anos. 9 anos, não isso, 9 anos. Recém cumpriu 9 anos. Eu ia dizer 7, a gente já tem 9 essa prima. Imagina quando tu tiver 15, não? Se já está recaprichosa a hora, imagina adolescente. Que terrível. Mas eu vou ter que passar todavia por esse momento, não? Então, queremos ter o controle de todo, mas não o temos. Quem tem o controle é o Senhor. Então, vamos orar para terminar. Deus, ele não pensa nem atua como nós outros, e glória a Deus por isso. Para nós outros, às vezes, é motivo de
frustração, desesperança, desamor, pero para Deus Ele transforma em amor, em esperança, em sabedoria. Ele tem sua misericórdia, nos ensina a ser misericordiosos, tal como Ele é. O que nós outros devemos a ser é confiar, rendir-nos em Ele, porque Ele tem empreendido para nós outros um caminho de fé, de amor, de bendição. Padre, glória, graça, por tu bendição e por tudo que tu eres e haces, tu fidelidade, tu justiça, tu perdão. Graça porque tu has dado todo naquela cruz. Te glorificamos e te exaltamos, em nome de Jesus. Amém.